Graça e Paz, Portal Gospel Prime conversa com Gaspar de Souza, que é pastor e tem falado sobre apologética. Gaspar, podia se apresentar aos nossos telespectadores? Eu sou o Gaspar, né? Me chamam Gaspar, eu não consigo me chamar de Gaspar, as pessoas de fora que me chamam assim. Sou pastor da Igreja Presbiteriana dos Guararapes e professor em alguns seminários no Brasil, especialmente o Seminário Presbiteriano do Norte, aqui na VINAC, na Consciência Cristã. Estou pelo 2º ano e nesse ano estou tratando especificamente com apologética. Para aqueles que não estão familiarizados com o assunto, como a gente podia explicar a apologética? Do que se trata e por que é importante para o cristão conhecer do assunto? A apologética é a defesa do cristianismo ou da fé cristã contra as outras ideias não cristãs. Na verdade é uma definição que eu adoto, que é a definição encontrada por um certo escritor. Apologética é a defesa de uma filosofia cristã de vida contra as filosofias não cristãs. A apologética trata especificamente, então, com a defesa da fé cristã. Mas é sempre preciso ter que orientar quanto ao termo defesa. As pessoas tendem a pensar em defesa sempre como alguma coisa ofensiva. A apologética tem a ver não somente com o testemunho da fé cristã, a comunicação da fé cristã, mas tem a ver com o testemunho também dado em torno da própria fé. Então ela diz respeito também ao testemunho, não somente à intelectualidade, mas ao testemunho correspondente a isso. Fé cristã que nós compartilhamos, que nós defendemos, que nós cremos ser a verdade, que precisa ser comunicada, né? Há um aspecto da apologética que nós temos procurado resgatar, que é o desafio também à incredulidade. Esse aspecto que é apresentado, por exemplo, por Paulo em Atos 17, é que nós tentamos agora, ou recentemente, resgatar esse aspecto, a fim de que nós saiamos da defensiva, como é de costume, e passemos para desafiar a incredulidade. Em tempos de internet, hoje existem muitas páginas, inclusive nas redes sociais, muitos debates de cristãos contra cristãos, alguns se auto-intitulando apologetas. É possível fazer apologia da fé cristã usando o que eles chamam de zoeira? Não, a apologética é uma disciplina séria, é uma tarefa séria. Ela não é uma tarefa para qualquer pessoa, no sentido de se ela não estiver preparada, segundo diz a Escritura. As pessoas tendem a pensar em apologética em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, sem considerar a abertura do texto, antes santificai a Cristo. A apologética tem a ver com santificação também. Então, se ela se diz respeito à santificação, então ela diz respeito a todas as áreas da vida, inclusive a linguagem, inclusive a maneira de se portar. O apóstolo Pedro diz nessa passagem que os incrédulos, ao ouvir o nosso bom testemunho, naquilo que falam mal de nós, eles poderiam então verificar que o nosso testemunho era outro em relação à perseguição que eles estavam passando e, nos nossos dias, em relação também ao próprio contexto incrédulo. Não é que não haja humor, normalmente as pessoas tendem a pensar que a apologética é uma disciplina que sisuda. Há uma diferença entre o humor, como nós podemos encontrar, por exemplo, em Chesterton ou em C.S. Lewis, ou mesmo no Spurgeon, quando fazia suas pregações. Hoje, o Douglas Wilson, que é um outro também comunicador, um pregador, para o que tem acontecido. Eu não acho que o que tenho visto na internet seja apologética. Eu percebo muitas pessoas interessadas muito mais em defender os seus pontos de vista, de modo a nunca, absolutamente nunca estar disposto a ouvir o outro, a dialogar com o outro. Certa vez um colega me fez uma crítica dizendo que apologistas não dialogam, eles só debatem. E parece ser isso mesmo, Então nós precisamos ter a apologética como uma ferramenta de comunicação, E a comunicação pressupõe que o outro está disposto também, ou está interessado naquela busca que nós mesmos admitimos já ter, que é a própria a racionalidade da fé cristã. Então eu não consigo encontrar, pelo menos assim, majoritariamente, o que eu vejo na internet ser apologética. É outra coisa, é uma caricatura da apologética. Basta observar os grandes debates da fé cristã, ou mesmo os debates mais acadêmicos, ou mesmo os encontros de Cristo, que também são encontros apologéticos, seja com os saduceus, com os fariseus, ou com a mulher samaritana, e nós vamos encontrar que o aspecto de Cristo nesse diálogo, da apresentação e da comunicação da própria verdade, não passa longe daquilo que encontramos na internet. Na internet nós encontramos muita discussão, nós encontramos muitas brigas, nunca apologética. Apologética, portanto, não é somente a comunicação da fé cristã, mas é como nós comunicamos. Há uma expressão que eu creio que define bem isso. Um autor, um apologista chamado Cornelius Van Til, usava uma expressão: suave-te em modo, forte-te em ré.
gentil no modo, mas forte na resposta. As pessoas tendem a querer apresentar a fé cristã de modo contundente. Eu escrevi um artigo chamado Acautelai-vos da Apologética e chamei o que eu vejo na internet de porrete apologético, né? Então não é de fato apologética mesmo que eu tenho encontrado por aí. Encontro uma coisa ou outra, mas no geral é uma caricatura da apologética. Na sociedade moderna há muito questionamento, há muita acusação contra o cristão que defende a sua fé. Ele é chamado de uma pessoa fundamentalista, ele é chamado de uma pessoa com um discurso de ódio e todas essas questões que fazem parte da imposição, uma tentativa do politicamente correto dominar o pensamento. Como é que o senhor avalia essa questão no Brasil hoje? A igreja brasileira está preparada para defender a sua fé de uma maneira saudável? Me lembro do Douglas Wilson, numa citação que ele faz quanto aos pós-modernistas, os tolerantes da nossa época, tem dois credos. O primeiro é você é livre para dizer o que você quer e o segundo é calha a boca. Então, na verdade, o que é que nós encontramos? O politicamente incorreto é nada mais, nada menos do que uma expressão de intolerância. A expressão fundamentalista, vindo de um incrédulo, vindo de uma sociedade incrédula, na verdade não deve nem mesmo constranger o cristão. Quando o termo fundamentalista surgiu no século XX, 1912 até 1918 mais ou menos, com a controvérsia modernista e fundamentalista, fundamentos eram o termo dados a exatamente aquilo que sustentava a fé cristã. Por exemplo, a fé cristã é fundamentada na revelação. A fé cristã se expõe sistematizada no credo apostólico. Esses são os fundamentos da nossa fé. Mas o termo fundamentalista tornou-se pejorativo. Então os cristãos precisam estar cientes do uso desse termo vindo da parte dos incrédulos. Eu penso que, na verdade, os nossos, assim, dentro daquilo que eu vejo no cristianismo brasileiro, no evangelicalismo brasileiro, nós não estamos tão preparados ainda para defender a nossa fé, para expor a nossa fé. Porque nós tememos fazer isso e ser acusados de intolerantes. Mas veja, a própria sociedade é intolerante. Esses que defendem algum aspecto da intolerância. Se você, porventura, discordar deles, é você que é tolhido, você que é expulso, você que é cortado. Se eles montarem uma sociedade de liberdade, e se você discordar, então você que é colocado para fora. Nesse sentido, eu queria recomendar o livro do Timothy Keller, né? Fé na Era de Ceticismo. Ele trata bem com essas questões. Então eu penso que nós precisamos estar mais preparados para isso, de como dialogar e como responder a esses questionamentos céticos, né, da sociedade que nós estamos vivendo. Mas os cristãos não devem temer o politicamente incorreto. É sempre bom um cristão, na hora que ele for apresentar alguma coisa, perguntar ao indivíduo o que é tolerância. Esperar dele uma resposta. Certamente a resposta vai ser alguém que respeita a opinião alheia. Então, se ele respeita a opinião alheia, ele também deve respeitar a minha opinião, a minha convicção, a minha exposição. De maneira que, se ele se sente ofendido por minha opinião, por minha exposição, é óbvio que eu também me sinto ofendido pela exposição, pela opinião dele, quanto a mim. Então, o cristianismo, pelo menos no evangelho brasileiro, né, no evangelicalismo brasileiro, precisa estar pronto. O grande problema, irmão, é que nós temos encontrado muito sentimentalismo. As pessoas tendem a não se envolver com a apologética porque pressupõem que ela é algo somente racional, né? E esquece que ela tem também um lado que diz respeito à exposição em amor. Mas nós somos sentimentalistas. Qualquer afirmação contundente acerca da fé cristã, os próprios crentes tendem a rejeitar. É como se nós fôssemos dono da verdade. Na verdade, ninguém é dono da verdade. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Ele nos deu a sua palavra, a sua revelação, e ela deve ser, de fato, exposta, comunicada no seu evangelho, porque é isso que o politicamente incorreto necessita. Ele precisa também do próprio evangelho, assim como nós precisamos. Nós não somos melhores, não estamos em posição de melhor posição do que eles. Nós somos pecadores, como também eles, mas com um diferencial. Cristo revelou-se trazendo a sua graça e nós cremos nisso e abraçamos isso e fomos justificados por Ele. Então, o politicamente incorreto também precisa disso, o incrédulo também precisa disso. E nós precisamos constantemente dessa disposição da graça do Senhor sobre nós. O Prime conversou com Gaspar de Souza, que é pastor, escritor e apologeta. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço.